E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gametogênese masculina ou espermatogênese. Etapas ou fases e suas características mais marcantes. Observe, todo esse processo acontece numa região do corpo do homem chamada de testículo, também conhecida como gônada sexual masculina. Então é aqui, nessa região, que o processo acontece. Ok? Gônada masculina, testículo. Nessa região, nós vamos encontrar uma série de canais que estão interligados entre si, chamada essa região de túbulo seminífero. Se você faz um corte transversal nessa região do túbulo seminífero, você vai encontrar as células em processo de formação. Outro detalhe importante é lembrar que existe uma região específica no testículo, chamada de epidídimo, que é a área onde vão ficar armazenados os espermatozoides, gameta masculino, célula reprodutiva ou célula reprodutora masculina. Ok? Seguindo, etapas do processo, nós temos 4 etapas ou 4 fases bem marcadas e com características bem peculiares. Observe. Esse processo acontece no menino, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre os 9 aos 11 anos. Então é nessa faixa, dos 9 aos 11 anos, em que o menino entra no que nós chamamos de puberdade. Ele está saindo da segunda infância para entrar num período chamado de adolescência, ou também conhecido como puberdade. Ok? Vários hormônios participam desse processo. Entre eles, a gente pode destacar 2. O chamado FSH, ou também conhecido como hormônio folículo estimulante, produzido numa glândula localizada na base do cérebro, chamada de hipófise. Na verdade, o hormônio é produzido numa área cerebral chamada de hipotálamo e é armazenado dentro dessa área conhecida como hipófise, essa glândula chamada de hipófise. Segundo hormônio, tão importante quanto o FSH, que é produzido numa região cerebral chamada de hipotálamo e armazenado numa glândula chamada de hipófise, nós temos o próprio testículo. Ele produz um outro hormônio que participa diretamente desse processo de gametogênese masculina ou espermatogênese, chamado de testosterona, o hormônio que determina os caracteres masculinos. Ok? Vamos seguir. Período germinativo. Nesse período, nós temos uma série de divisões celulares que nós chamamos de mitoses sucessivas, ou seja, uma começa com o término da outra divisão. Várias divisões acontecendo e nós temos uma célula chamada célula germinativa 2N. Como na mitose o número de cromossomos que começa é o mesmo número que termina a divisão, então essas células, que são diploides 2N, passando por mitoses sucessivas, vão continuar com a mesma carga cromossômica, portanto 2N. É o que caracteriza o chamado período germinativo. Essa célula 2N, que é resultante desses processos de mitose sucessivas, recebem o nome de espermatogônia, ou apenas gônia. Ok? Período germinativo. Vamos para o segundo período. Período de crescimento. Nós temos agora essa célula 2N ganhando massa e ganhando volume. Esse ganho de massa e esse ganho de volume, ele é feito sem divisão celular. E a célula muda de nome. Ela passa a ser chamada de espermatócito 1 ou apenas cito 1. Permanece ainda 2N. Esta célula agora, ela vai passar a ser chamada de espermatócito 1
2N, e lembre, ela ganhou apenas volume e massa. Nome do período: período de crescimento. Terceiro período: período de maturação. Nesse chamado período de maturação, nós vamos observar a primeira divisão meiótica. Está aqui a meiose. Então, essa célula 2N, que ganhou massa e volume, ela vai se dividir em duas células com a metade do número de cromossomos, e elas vão passar a ser chamadas de espermatócito 2 ou cito 2. Elas vão sofrer a segunda divisão meiótica, chamada meiose equacional, porque na primeira o 2N, o número de cromossomos, foi reduzido pela metade. Então nós temos um chamado espermatócito 1, sofre a primeira divisão meiótica, que é reducional, o número de cromossomos é reduzido pela metade e ela passa a ser chamada de espermatócito 2. Esse espermatócito 2 continua a divisão meiose 2 ou equacional e mantém a mesma carga cromossômica, e cada uma dessas quatro células, agora N, com a mesma carga N de cromossomos mantida, passa a ser chamada de espermátides. E aí, estamos entrando agora na quarta etapa, período de diferenciação. Cada uma dessas quatro células N vai começar a se transformar no espermatozoide. Vamos lá. Era uma célula arredondada ou esférica e ela começa a se alongar. Segundo, ganha um elemento locomotor que vai permitir a chegada do espermatozoide até o ovócito na estrutura conhecida como cauda, elemento chamado de flagelo, elemento que vai permitir que o espermatozoide ganhe mobilidade. Em seguida, forma-se uma região acentuada, tornando a estrutura do espermatozoide uma estrutura alongada, havendo uma perda de elementos citoplasmáticos, e nós chamamos a essa transformação dessa célula, que era arredondada ou esférica, numa estrutura que tem cauda, formada pelo flagelo, numa estrutura que houve perda de elementos citoplasmáticos, desenvolvimento de uma área chamada peça intermediária, que fica entre a cabeça e a cauda, a formação dessa unidade chamada cabeça, onde se encontra o quê? O material genético, e uma estrutura em forma de ponta, de seta, que fica na extremidade da cabeça do espermatozoide, chamada de acrossomo, que vai ser o elemento responsável pela perfuração da coroa radiada do óvulo e permitir assim o que nós chamamos de fecundação. Então, todo esse processo de transformação da espermátide em espermatozoide nós chamamos de período de diferenciação, ou também chamado de espermiogênese. Então, uma célula germinativa primordial, também chamada de gônia, ela vai dar origem no final a 4 espermatozoides com a metade do número de cromossomos. Começou 2N, termina N. Não se esquece, canal Kleber Victor Biologia, todos os dias um vídeo novo aqui para você, tanto na biologia quanto na educação física, que são as áreas profissionais em que eu sou graduado e atuo. Não se esquece, se você gostou desse conteúdo, dá aquele like, dá aquela força no canal, se inscrevam no canal. Estamos na campanha rumo aos 1000 inscritos aqui do canal. Deixe o seu comentário, compartilhe geral com as pessoas que você conhece, com a sua família e amigos. Até a próxima.